Período de base, o que você precisa saber para ter uma evolução real no período de base. Então, começo de ano sempre surge o assunto, né? Sempre vem à tona ali o período de base, o que precisa treinar, o que não precisa, é baixa intensidade, é alta intensidade, né? E às vezes o atleta ele fica um pouco perdido. Então, pensando nisso, eu separei aqui 3 coisas que você precisa saber para ter uma evolução real já nesse período de base. Então, vamos lá. Tô com a minha colinha aqui. Primeira coisa, tá? Período de base não é só treinar em Z2. Eu não estou falando que você não precisa treinar em Z2, mas tem muito atleta que acha que se ele sair para pedalar todos os dias em Z2, ele já vai estar fazendo uma base. Só que não é bem assim. O período de base é um período de desenvolvimento de condicionamento. Ou seja, você precisa ter uma fadiga, uma sobrecarga, né, e recuperação para ter uma adaptação positiva. Então, se você só sai para treinar em Z2 sem ter um planejamento, sem ter uma estrutura do treino, né, de quanto a sua carga vai progredir, quanto de volume você vai fazer na semana, para que você saia treinar mesmo cansado, né? Então não adianta você sair para treinar só quando está descansado, principalmente no período de base, onde você precisa ter uma sobrecarga na musculatura de contração lenta, né, que é uma musculatura que trabalha mais com gordura e oxigênio. Então você precisa ter um volume um pouquinho maior, planejado esse volume para que um dia que você esteja cansado, você também saia para treinar. Então não é só sair treinar em Z2, tá? Você precisa ter um planejamento, ter uma estrutura. E aí a gente já entra no segundo tópico, que é sobrecarga progressiva. Então, vamos colocar lá, se você vai fazer um período de base, digamos, de 4 semanas. E aí, na primeira semana, você tem bastante tempo, você faz 15 horas. Aí na segunda semana, você já tem menos tempo, você faz 8 horas. Aí na terceira semana, você tem um pouquinho mais de tempo, você faz 10 horas. Veja que foi 3 semanas com um volume considerável, só que foram totalmente desestruturadas. Então, na primeira semana você deu um choque, aí na segunda semana você fez um volume mais baixo e na outra semana, ou seja, bagunçou. Provavelmente os dias de treino não foram os mesmos, a ordem dos treinos não foram os mesmos e o nosso corpo ele precisa de rotina para entender o que ele precisa desenvolver, tá? Então você precisa ser bem claro, não pode ser muito bagunçado nos seus treinos, senão o seu corpo não entende o que ele precisa desenvolver. Então, sobrecarga progressiva é um princípio do treinamento e no período de base ele é importantíssimo. Então, assim, planeje a sua base e já tenha em mente que você vai precisar fazer um sacrifício, às vezes, de treinar um volume um pouquinho maior, vai acordar um pouco mais cedo, né? Ou vai chegar em casa um pouquinho mais tarde, mas que você precisa dessa sobrecarga, você precisa desse controle para ter uma evolução. Então, já se organiza, né? E faça uma sobrecarga progressiva. Se você não tem o acompanhamento de um treinador, né? Se você não treina com planilha, né? Planeje ali os dias que você tem disponível para treinar e quanto de tempo você tem disponível. Em cima desse tempo, você vai dando a sobrecarga semana após semana, tá? E dica bônus, né? A gente não melhora quando treina, a gente melhora quando recupera. Então planeja também a sua recuperação dentro da semana. Tá? E aí já também linkando questão de recuperação com um terceiro tópico, que é a recuperação. Então, como eu já falei, né, já adiantei o assunto, a gente melhora a nossa performance quando a gente se recupera, não é quando a gente treina. Quando a gente treina, na verdade, a gente perde condicionamento. Se a gente for fazer um teste, por exemplo, logo após ter feito um treino longo, né, o nosso condicionamento seria ruim, do que comparando se a gente fosse fazer o mesmo teste antes de ter feito o treino. Então, quando a gente faz o treino, a gente acaba perdendo o condicionamento porque a gente causa uma fadiga, né, causa lesões na musculatura. Então, tudo isso acontece durante o treino, mas é durante a recuperação que a gente realmente evolui. Então, a gente precisa dar oportunidade para o corpo se adaptar para que no próximo treino, para que no próximo bloco de treino, a gente esteja melhor condicionado. Então, isso entra dentro da tua semana,
Então, dentro da semana, não adianta se você está acostumado a fazer 3 treinos na semana, você no período de base, de uma hora para outra, decidir fazer todos os dias da semana de treino, tá? Porque é uma sobrecarga muito grande e você não vai conseguir se recuperar. Tá? Então é como eu falei, sobrecarga progressiva, não tenha pressa. O nosso corpo ele tem um limite de adaptação. Ou seja, né, até certo ponto de fadiga, o teu corpo tem uma adaptação. A partir daquele ponto, quando você vai aumentando a fadiga, a adaptação que o teu corpo vai ser a mesma. Tá? Então não adianta você querer treinar de uma hora para outra, você sai de 6 horas semanal para 20 horas semanal, achando que vai evoluir assim muito mais rápido, né? Quando na verdade você vai estar só acumulando fadiga, porque o teu corpo não está preparado para ter toda essa adaptação, para absorver toda essa carga de treino. Então, se você faz 3 treinos na semana, faça a primeira semana de base com 3 treinos, né? A segunda semana você aumenta um pouquinho o volume dos treinos, na terceira semana talvez você aumente um dia de treino, né? E aí na quarta semana você recupera, tá? Então é assim que a gente vai progredir no treinamento durante o ano, tá? Não queira ir muito rápido, com muita sede ao pote, porque o que acontece é que você vai só estar acumulando fadiga e não vai estar evoluindo de verdade, tá? Você vai estar treinando, vai estar com sensação de cansaço, mas a evolução, a tão esperada evolução, ela não vai vir, tá certo? Então, hoje o que eu separei foram esses 3 tópicos aí. Se você quer saber o que você desenvolve no período de base, já se inscreve no canal, que é o próximo vídeo que eu vou fazer, né? Então, o que você desenvolve, qual musculatura você usa mais durante o período de base e você quer desenvolver no período de base. Então, vamos que vamos.